Oi, oi, oi. Vamos entrando aí que a gente vai continuar a nossa conversa, que tá legal pra caramba, né? E aí se você tiver alguma pergunta, manda na caixinha de perguntas que aí o Hermes lê também lá do Rio de Janeiro, beleza? Se você por acaso quiser fazer uma pergunta sem se identificar, é só colocar um asterísticozinho. É asterístico que fala ou asterisco? Agora eu fiquei em dúvida. Vou pôr aqui no Google. Você bota aquela estrelinha lá, beleza? E aí não vai sair teu nome, eu acho. Mas você pode fazer o teste aí. Deixa eu dar um salve no Hermes aqui. Aqui, ó. Estamos ouvindo aqui uma banda evangélica muito legal. É uma dupla, na verdade, chamada Ana Vitória. Você pode convidá-las para tocar no louvor da sua comunidade de fé, que eu acho que elas vão. Bem-vindos e bem-vindas. Eu já acionei o Hermes aqui. Deixa eu fazer de novo, para ver se deu certo. Enquanto isso, vocês vão entrando e ficando à vontade. Sintam-se em casa, porque vocês estão, né? Hermes, se você estiver ouvindo, manda um salvezinho aí para nós. Aqui tá, eu tô te vendo, mas está dizendo que eu não consigo colocar você para participar. Não pode participar. Asterisco. Ah, então tá certo. Asterisco. Asterisco. Salve, salve. Agora vamos. Esquisito, ó. Hermes, manda. Eu vi que você escreveu salve. Tenta mandar o convitinho para eu te aceitar aqui, mano. Porque eu tô colocando para te convidar e aparece escrito que você não. Ah, agora foi. Tava que você não podia participar. Falei, eita. Oi. Agora sim, meu mano. Ó, eu pedi pro pessoal mandar as perguntinhas, que aí a gente vai respondendo a galera devagarzinho. Tá todo mundo brigando comigo que eu não paguei você certinho e não tava voltando o nosso encontro. Mas tá tranquilo. Hermes, olha, eu tenho 3 perguntas aqui para terminar as minhas e depois tem a do povo. As minhas são mais difíceis e são as 3 terríveis, eu deixei por último. Que a primeira é como anunciar a graça e a verdade de Deus numa era de pós-verdade, em que tudo é verdadeiro, tudo vale. É uma pergunta muito interessante. Rapaz, eu acredito que, primeiro, a gente não deva fazer do evangelho rival de nenhuma verdade. Uhum. Tomás de Aquino dizia que toda verdade é de Deus. Se é verdade, é Se verdade. é verdade, seja científica, seja de que ordem for, é de Deus. Nós precisamos resgatar a pertinência do evangelho, no sentido de depurá-lo, tirar dele esses valores que foram agregados, mas que estão completamente fora do espírito do evangelho, e buscar demonstrar mais do que meramente falar. O querigma é importante, não tenha dúvida. A gente tem que proclamar o evangelho, mas para resgatar a sua pertinência no mundo de hoje, a gente tem que encarnar o evangelho, demonstrar como o evangelho funciona e parar de ficar se digladiando com a ciência, parar de ficar brigando com outras tradições religiosas. Aliás, buscar até reconhecer traços ou rastros da graça em todas as tradições. Eu não sou nenhum ecumenista, eu acredito na suficiência do Cristo,
mas lá em João diz que ele é a luz que ilumina a todos os homens. Então eu posso perceber os rastros da graça de Deus em muitas tradições. Então, em vez de buscar pontos divergentes, eu vou buscar pontos convergentes. E antes de falar, eu tenho que estar disposto a ouvir, inclusive a aprender com aquele que pense diferente de mim. Acho muito interessante uma lição que a gente encontra em Jeremias, quando Deus manda Jeremias preparar uma mesa de vinho para os recabitas. E Jeremias diz, mas Senhor, o senhor sabe que os recabitas não bebem por orientação do seu patriarca lá atrás. E Deus disse, faça o que eu estou mandando. Prepara uma mesa no templo e os convide. E Jeremias preparou, e quando eles chegaram, eles se recusaram a beber do vinho, alegando justamente a lealdade que eles deviam ao seu patriarca. Aí Jeremias foi se queixar com Deus. Está vendo, Senhor? O senhor mandou fazer isso à toa. Aí Deus disse, pois é, Jeremias, como é que pode eles serem mais leais à memória do seu patriarca do que meu povo tem sido a mim? Olha que coisa extraordinária. Da mesma maneira, eu acredito que a gente possa hoje aprender com os budistas, com os candomblecistas, com os umbandistas, sem precisar abrir mão de um único ponto da nossa fé. O simples fato de demonstrarmos respeito e disposição para ouvir já os abre para querer também nos ouvir. Claro. Mas quando a gente chega impondo nossos valores, nós temos o monopólio da verdade, o copyright do evangelho, eles se fecham. E qualquer anúncio que fizermos será absolutamente em vão. Exatamente. Então aí é na hora que a gente precisar anunciar, a gente tem que ser sábio, como você foi, né, mano? De abaixar, pegar uma bacia e falar, olha, é assim que a gente ama, né? É lavando, é cuidando, é amparando, né? É assim que a gente faz. O Caião tem uma frase que eu gosto demais. Nos tempos em que eu fui à Nigéria, nós também íamos ao Senegal, e lá havia uma comunidade muçulmana muito radical, em que nós não poderíamos entrar com facilidade. Embora nós não fizéssemos proselitismo, só o fato de sermos brasileiros, cristãos, já daria para eles esse susto, né? Estão vindo aqui evangelizar a gente, né? E o Caio falava uma coisa que eu gostava muito, falava assim, olha, quando puderem falar, vocês vão lá e falem mesmo. Agora tem hora que não dá para falar de Jesus, então vocês vão lá e sejam Jesus e faz um monte de coisa que vocês acham que Jesus faria. Né? Se der para falar de Jesus, fofoquem à vontade. Mas quando não der para falar de Jesus, encarna o Cristo e vai. Né? E eu lembro que eu ficava muito motivado com essa palavra, né? Porque tem hora que encarna o Cristo, mano, e vai. Nós não somos os pequenos cristos, né? Os cristãozinhos, né? A gente precisa encarnar o nosso Senhor, né? É verdade. E levá-lo eu gosto muito de uma analogia, né? Quando Jesus disse que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Né? O que o arado faz? O arado é o que abre aquelas valinhas onde as sementes serão lançadas. A minha vida tem que ser um arado. Quer dizer, a maneira como eu me coloco no mundo tem que abrir essas valinhas, preparando os corações para receber a semente. Então, se eu vivo de maneira completamente antagônica à mensagem do Cristo, eu estou cimentando o terreno. Então, vai adiantar o que lançar sementes no asfalto? Sim. Vai acontecer como aconteceu lá na parábola do semeador. Quer dizer, as sementes que caíram no meio do caminho, os pássaros comeram. Então a minha vida tem que ser esse arado, que afofa a terra, prepara a terra, para quando eu lançar a semente, o que eu disser aos ouvidos deles que testemunharam o meu procedimento, fazer todo sentido. Isso aí, amém. Legal. Hermes, se você fosse presidente da República hoje, qual ministro você mandava embora? E não pode muretar. Não sei, cara, não sei. E não vale todos, tem que escolher um. Eu falei que as três últimas eram embaçadas, hein, mano?
Não, esse aí eu pulo, cara. Pulo, Essa é pulo. difícil demais, né, Eu já cara? arrumei treta demais. Não, e essa aí eu escrevi só pra te lascar a vida. Eu falei, É, mano, eu tô porque numa, é eu difícil tô numa escolher, né, fase mano? agora, eu tô numa fase meio hindu. Meu Aham. lema agora é namastreta. Chega de Dá treta. umas treta, chega. Ai, mano, eu também tô assim, cara. É difícil demais, né? A gente, qualquer fala, qualquer coisa é motivo pra Terceira Guerra Mundial, né? Familiar, né? Terceira Guerra Mundial familiar. Começa Aham. aqui primeiro, né? Que loucura. Mano, e para terminar aqui as minhas, quais são suas influências na literatura e também na vivência do evangelho, mas sem querer te ferrar a vida, assim. As top 3, top 3. Top 3, camarada. Ah, Bonhoeffer, Certo. sou apaixonado por Bonhoeffer. C.S. Lewis Aham. tem bastante influência sobre mim. Quem mais? Terceiro e último agora, hein, velho? Rapaz, você me pegou. Ah, você sempre vai me ouvir citá-lo, Martin Luther King. Ah, legal. Pô, então, show de bola. Ó, você pegou um alemão, um irlandês, né? Sim, sim. E um americano, um negão, gente boa de Deus. Coisa É verdade. boa, legal demais. E no Evangelho, mano, na vivência do Evangelho, mesmo que seja desconhecidos, assim, porque geralmente tem o pai, a avó, o seu João, que ninguém conhece, né? Rapaz, ninguém me influenciou mais do que meu pai. Uhum, Fez agora, semana passada, 19 anos que ele partiu. uhum. E meu pai não tinha, digamos, tanto estudo, tanta teologia, mas a vida dele era a teologia. Sabe, eu vou te dar só um exemplo. Meu pai era pastor, né? Eu estava numa Uhum. reunião com a então governadora do Rio de Janeiro, que ela convocou lideranças religiosas e eu fui. Hoje talvez eu não fosse, mas naquela época eu fui. E chegando lá tinha um padre, e quando me apresentaram ao padre e disseram de quem eu era filho, o padre começou a chorar. E disse, o pai desse moço era um santo homem de Deus. Fiquei assim, assustado. Por que esse Eita. padre está dizendo isso? E ele então disse, a nossa paróquia tem um orfanato, e a gente tem muita dificuldade para manter esse orfanato. E o pai dele sempre chegava lá com o carro lotado de mantimentos e abastecia a nossa despensa. E sempre pedia que nós não contássemos para ninguém. E teve um dia que ele entrou, ele pediu água, entrou na sala lá do orfanato, e quando ele saiu, as contas que estavam acumuladas sumiram. Estavam todas assim na prateleira da estante, elas sumiram. E eu chamei os funcionários, ninguém sabia onde estavam as contas. E no outro dia ele mandou um obreiro da igreja levar as contas pagas. E mais uma vez pediu que não contasse a ninguém. Então, quando ele relatou isso na frente de todo mundo, eu disse, Putz. caramba, é Que um legal, né? orgulho Ser filho saber dele, que o né? meu pai tinha essa envergadura ética e, Uhum. sabe, uma espiritualidade genuína, muito amoroso, extremamente... Na véspera da morte dele, a igreja super lotada, uma igreja grande, ele chamou um casal de namorados à frente para pedir perdão. Porque no culto de Santa Ceia, ele chamou toda a juventude à frente e o casal não levantou. E ele foi lá e deu um carão neles na frente de todo mundo. E um dia antes dele morrer, ele chamou esse casal na frente de todo mundo e disse, eu queria que vocês me perdoassem. Eu acho que eu me exacerbei. Então, era o tipo de coisa que meu pai sempre surpreendia a gente, sabe? Umas tiradas, Uhum. assim, umas atitudes inesperadas. Por isso, ninguém me influenciou mais do que meu pai. Eu posso ter minhas discordâncias com ele no campo teológico. Ele era de Claro. origem pentecostal, tal. Meu avô também foi pastor da Assembleia de Deus. Uhum. Então, sempre tem um atritozinho no campo da teologia, mas a vivência dele, eu ainda não sou um décimo do homem que meu pai foi. Que legal, mano. Alguém perguntou o nome dele. Sim, meu pai se chamava Cecílio Carvalho Fernandes.
Legal. Cecílio Carvalho Fernandes. E se você não quiser cair da cadeira, não, eu vou dizer, meu pai foi o cara que ordenou o R.R. Soares. Oh, que legal, cara. Ainda hoje o Soares cita meu pai como a grande referência da vida dele. E até o jeitinho do Soares falar, assim, muito manso, tal, remete muito Lembra ao o teu meu pai? pai. Lembra muito ao meu Olha, pai. quase que eu falei mal do R.R. Soares hoje Não, aqui. mas veja, eu tenho assim minhas discrepâncias teológicas com o Soares enormes, Claro. apesar de eu respeitá-lo. Eu acho o Soares muito diferente de um Macedo, por exemplo. Sim, é. Entende? E uma coisa que é legal ficar claro é que a gente tem, pelo menos comigo, discordâncias no campo ideológico, religioso, com uma porção de gente. Isso não desqualifica o ser gente do cara, né? Sim, claro, Então, claro. assim, eu e o Bolsonaro, por exemplo, a gente trava de um bilhão de coisas. Mas se ele vier na minha casa e falar, ó, tem água aí, eu falo, tem, mano, senta, nós vamos comer, tomar água, eu quero perguntar um monte de coisa, vou te encher o Uhum, saco. Porque é tranquilo, depois ele vai embora, quando ele sair, aí eu aham. falo mal dele, né? Mas, Meu mas mano, eu a tô ideia preocupado que a minha bateria tá quase no tá final, com indo? Então 20%, deixa eu correr. Ó, vou pular para a pergunta do Bruno. Assim, é possível que esse radicalismo de alguns evangélicos se daria por lerem Paulo como um outro. Você pode completar para nós, Bruno? Como um outro Jesus, deve Moisés, ser, né? Um Moisés, outro não, Moisés. Moisés, o outro Moisés. É possível, é possível. É que a gente canonizou de tal maneira Paulo que a gente não percebe que muito daquilo que ele disse era meramente sua opinião. E ele Uhum. faz questão de dizer, ó, agora digo eu, essa é a minha opinião. E a gente pega aquilo e cristaliza de tal maneira, se esquecendo que havia um contexto. Ele disse aquilo dentro de um contexto. E nos próprios escritos de Paulo, você percebe uma evolução. Quando você lê, por exemplo, a carta de Paulo a Filemon, era um Paulo maduro, dizendo, ó, eu poderia usar da minha autoridade apostólica para te dar uma ordem, mas eu prefiro apelar ao teu amor. Em nome do amor, Uhum. recebe Onésimo, não mais na condição de escravo, na Uhum. condição de um filho, porque é o que ele tem sido para mim. É um outro Paulo, diferente daquele que em outras cartas foi mais contundente e tal. Então, Paulo também evolui ao longo Uhum. da sua jornada como ministro. Infelizmente, há pessoas que pararam no tempo. Quando eu mencionei aqui o Soares, eu tenho um carinho, um respeito por ele, mas é um cara que parou lá atrás, sabe? Cristalizou. E outros, alguns pioraram. O Silas Malafaia de hoje não é o Silas Malafaia de 20 anos atrás, que eu conheci. É, arrancou o bigode e perdeu a unção, mano. Mudou completamente. Quer dizer, eu já tinha dificuldade de ouvi-lo antes, porque ele grita muito, né? Mas pelo menos era É. mais coerente do que o que ele diz hoje. Então, há pessoas que evoluíram. Se você me conhecesse, não estou dizendo que eu evoluí, ok? Mas se você me conhecesse 20 anos atrás, você diria, cara, o que houve? E ainda hoje eu sei que eu preciso melhorar. Eu estou sempre me Uhum. submetendo a uma autocrítica, porque há coisas em mim que são ranços, ranços que eu preciso me livrar. Sabe, Uhum. e eu não estou preocupado com o que as pessoas pensem, com a aprovação delas. Eu estou preocupado não é em ficar bem na fita com ninguém. Eu estou preocupado com a minha consciência com Deus. Então, Uhum. há posturas que eu adoto hoje que, não vou nem dizer 20 anos atrás, 5 anos atrás, eu não adotaria. Porque a gente Sim, vai amadurecendo, vai se aprimorando, vai evoluindo. exatamente. E eu tenho uma coisa comigo também. Às vezes a gente acorda de manhã e no final da tarde a gente nota que a gente melhorou, né? A gente acorda rabugento pensando e de repente uma sentada melhora a gente, né? Sim, E imagina só, a gente, enquanto discípulos de Jesus, a gente precisa entender que é um processo de metanoia, né? De transformação sempre, o tempo constante. todo na gente, o tempo todo, É né? verdade. E o objetivo do evangelho em nós é produzir melhora, né, significativa na nossa vida também, né? É Precisa verdade. ser,
melhores humanos, gente boa de Deus na terra, que crente tem bastante, mas gente boa tá faltando, né? É Que verdade. Aí, legal. posso anunciar algo de primeira mão? Por favor, agora são as suas considerações e tudo que você quiser, que a gente está Ah, encerrando. maravilha. Então, deixa eu te parabenizar, Gito, pelo seu belíssimo trabalho. Cara, muito legal conversar com você. E espero que a Legal, gente mano. tenha a oportunidade de estreitar a nossa amizade. É bom Isso. você encontrar alguém sabe, com esse sorriso, com essa alegria transbordando, como eu posso dizer, essa leveza. Isso é muito Legal, bom. mano. Assim, eu fiquei super prestigiado com o teu convite. E hoje, Privilégio, mano. eu Ó, consegui. antes de você falar, vamos marcar para você vir aqui na nossa comunidade de fé em Goiânia, para você ficar aqui, falar, comer uma comida goiana boa aqui e tomar um refrigerante goiano bom, daqueles profissionais. E, e aí a gente. Depois eu vou para o Rio e a gente encontra aí para comer uma sardinha lá no centro. Tem um barzinho que vende uma sardinha, que eu preciso ir lá. Aí nós Combinado, vamos mano. junto. Combinado, combinado. Então, Legal. hoje eu consegui fechar com o Caio uma live. Só Boa, que que massa. mas vai ser dia 21 de maio. Então, Nossa, tá 21 de longe, hein? maio, tá longe, tá longe. É a primeira vez que eu anuncio, né? Legal, 21 E de espero maio, que seja então. bem legal. Espero que seja Ah, bem vai ser legal. legal. O Caio é gente boa de Deus. Ele, confesso para todos aqui que eu estou no Evangelho por causa da anunciação do Caio ao Evangelho, né? Meus pais. Eu até cometi um pecado, porque eu citei meu pai como grande influência, mas não citei o Caio. E de fato o Aham, Caio tem sido uma referência na minha vida sim. já há muitos anos. Pois é, meus pais, eles presbiterianos, liam os livretinhos do Caio, da Vinde, lembra? Aqueles pequenininhos. Lembro. E largavam lá em casa e eu fui pegando os livretinhos e fui lendo, fui lendo. Aí, quando eu encontrei com o Evangelho, eu já encontrei tudo bagunçado. E aí foi uma benção, essa santa bagunça que o Caio fez na minha vida. Muito Que legal. bom, cara, que bom. Então, dia 21 vai ser legal, eu vou Dia vinte e participar. um, Vai ser um. dia 20, eu devo anunciar daqui para lá, fazer um bannerzinho e Isso, difundir. Mas, mano, legal, divulga pra galera. eu vou ter que sair, porque tá no finalzinho aqui, minha Então vai na bateria. paz. Eu quero agradecer você também, viu, mano, pela disponibilidade e agradecer a todo mundo que passou por aqui. Deus abençoe vocês, viu, gente? Amanhã nós Eu estamos de também, novo. então deixa eu aproveitar e agradecer essa galera maravilhosa. Eu vi aqui muitos comentários que me deixaram bem alegres. Pessoal, gente muito boa. Obrigado, gente, de coração. Quem Legal. puder, me segue lá no Insta rapidinho, vai lá, me Isso. adiciona. E se quiser o número da conta para o lixão, como é que eu faço? Onde eu Me anoto? manda aqui, me manda no WhatsApp que eu vou colocar no Instagram aqui agora. Te mando pelo WhatsApp, você coloca no Pode Instagram. ser. Isso. Só Maravilha, porque tá maravilha. acabando a bateria do teu celular aí, para Tá bom, deixar meu você mano. mais Eu doido faço o ainda. seguinte, eu tenho um bannerzinho anunciando, eu te mando esse bannerzinho Ótimo. anunciando, tá bom? Beleza. Gito, Valeu, beijo no mano. coração, gente. Obrigado pelo Beijão. carinho. Tchau, tchau. Até mais, mano. Galera, e vocês que estão ficando aqui, amanhã eu vou conversar com a Silvia Jerusa, a esposa do Ricardo Gondim, ela é sexóloga, e nós vamos falar sobre, adivinha, quem é sexóloga fala sobre sexo, né? E a gente vai falar sobre os tabus que os crentes têm e sobre sexualidade nos nossos dias também, que virou um tabu para quem não é crente também, né? Então amanhã às 9 horas, beleza? Silvia Jerusa, se você quiser avisar alguém, por favor, faz a propaganda aí, porque vai ser um assunto legal. Eu vou rachar amanhã, perguntar um monte de coisa doida. Então, se você não quiser ouvir palavrão e pênis, vagina, essas paradas, nem vem, porque nós vamos falar disso. Fechou, rapaziada? Agora, se você quiser ouvir, é só chegar que é nóis. Gente boa, Deus abençoe, curta o Insta aí. Goiânia é horário de Brasília, 9 horas horário de Brasília. Tá bom? A gente tá junto aí. Eu vou colocar aqui no Instagram o negocinho, a conta do Hermes. Se você puder contribuir com o projeto lá no lixão, do Jardim Gramacho,
Aí você manda uma ofertinha para ele, tá bom? Vai estar aqui no story do Instagram. Beijão para cada um que estava aqui. É nóis, tamo junto. Fui!